Paz do Senhor, tudo bem com você? Passando aqui para deixar uma mensagem, uma reflexão rápida aqui com você. Lá em Mateus, no capítulo 14, e eu vou começar aqui, para ser breve, no versículo 25. Diz assim, ó: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o tomou. Até aqui. Irmãos, eu olho para esse texto aqui, para esses poucos versículos que a gente vai meditar neles. A gente vê, né, um Jesus aparecendo sempre no meio das tempestades, né? E esse texto ele ensina algo pra gente. A possibilidade da gente andar sobre as águas em meio às tempestades da nossa vida. A todo instante as tempestades aparecem na nossa vida e nós precisamos acreditar que Jesus está ali no meio dessa tempestade, pronto para nos acudir. E não é um fantasma, é ele. A gente precisa também aprender com Pedro, né? Que quando estivermos naquele nível de fé, de excelência, andando com o Senhor, andando sobre as águas, e de repente, coisa ela se potencializar, a gente tem uma mão para pedir socorro. É que na maioria das vezes a gente procura o socorro humano primeiro, e não o de Jesus. A gente precisa procurar primeiro o socorro de Jesus. Pedro poderia ter gritado para o pessoal do barco: me ajudem, eu estou afundando. Mas lembre-se que quem deu a ordem para ele andar sobre as águas não foi o pessoal do barco. Foi aquele que estava andando sobre as águas. Então ouça aquele que está andando sobre as águas. E se você precisar de ajuda, creia. Eu não estou aqui para discutir sobre a fé de Pedro. Se você continuar lendo, você vai ver Jesus repreendendo a falta de fé, mas não é sobre isso. É sobre ajuda.